a mente organizada é pura, baseado em Tiago 3:17. A sabedoria, ela está ligada com a nossa mente, porque é da mente que tomamos decisões e ações em nossas vidas. Devemos sempre estar rogando ao nosso Deus pela sabedoria que vem lá do alto, porque a sabedoria humana para nada presta, não serve para nada, mas somente a sabedoria de Deus. Como cuidar da nossa mente, como cuidar do nosso coração, para que não venhamos desviar do caminho do Senhor. A mente tem sido o alvo do nosso inimigo, mas muitas vezes lançamos todas as culpas em Satanás, porém esquecemos de um outro inimigo, a nossa própria carne. O meu eu sou culpado. Não tem como negar que o filho pródigo, ele fala com convicção: eu pequei contra ti, e contra ti somente eu pequei. É importante, antes de olharmos os outros dois inimigos, que é Satanás e o mundo, entender que nós temos um inimigo horrível, que é a nossa própria carne. Nós acordamos, deitamos e dormimos com ela. E só um dia ela será modificada com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus é um homem que veio do alto e viveu com a sabedoria do alto. União hipostática, ele tinha as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Porém, sendo homem, ele tinha um diferencial enorme. Ele tinha a sabedoria que veio do alto, porque ele veio de lá. Tiago qualifica a sabedoria do alto, dizendo que, em primeiro lugar, ela é pura. Pedro foi uma testemunha ocular da vida de Jesus Cristo, participando de sua intimidade. E ele dá esse depoimento sobre ele, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Assim como Jesus viveu, nós deveríamos viver também, uma vida santa e separada para Deus. Mas, infelizmente, irmãos, nós somos o contrário de Jesus Cristo. E isso está lá em Isaías, capítulo 64, 6 e 7, que diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Somos pecadores por excelência, ninguém foge desse título. Todos pecaram, não há um justo sequer. Pela graça de Deus, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, somos uma nova criatura hoje, mas ainda permanecemos com esse corpo que ele provém do pecado, né? Nascemos ali com a sementinha, né, adâmica. Como eu falo, o pecado você não adquire com o tempo, ele já nasce dentro. É como uma maçã, quando você compra e tem um furinho nela, pode comer ela sossegado, não vai ficar a metade do bichinho lá dentro e a outra na sua boca. Porque, para quem conhece a macieira, quando dá a sua flor no pé, ali já vai o bichinho e fica na flor. Então o bichinho, ela começa a desenvolver já com o fruto nascendo. Quando tem o furinho, é porque realmente já saiu aquele bichinho. Não é diferente com nós. O pecado nasce com nós. Só haverá um momento que ele vai começar a colocar as suas garras para fora e aparecer. Precisamos urgentemente colocar nossa mente em ordem e dizer: Senhor, limpa os meus pensamentos, me dê uma mente organizada para que eu possa viver uma vida digna do Senhor, que eu brilhe, que eu resplandeça a luz de Cristo através da minha vida, de uma maneira que agrade ao Senhor. Olha, o oposto de pureza,
luxurioso, carnal, lascívio, sensual, pervertido, depravado, imoral. Gálatas capítulo 5, 19 a 24, fala tanto da natureza da carne, como a natureza do Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Talvez você diga, mas pastor, entre esses pecados nessa lista, não tem nada que eu esteja praticando. Mas vamos talvez tirar adultério, prostituição, mas qual de nós talvez não tenha praticado a impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, emulações, iras, invejas, bebedices, glutonarias? Quando você pega só esses, tem mais do que o que sobrou. E eu tenho certeza que algum desses, infelizmente, nós estamos fazendo. O que é porfia? Porfia é aquele que não dá o braço a torcer, que em uma briga ele sempre diz, eu estou certo e você não. É aquela pessoa teimosa, que não abaixa a cabeça, que sempre acha que está correto em tudo. O significado de porfia é isso. E, infelizmente, há muitos de nós que praticam a porfia. Dentro do lar, na escola, no trabalho, nunca quer ficar por baixo, mas sempre quer ficar por cima. Ao ponto de bater o pé e dizer, eu sou certo e você é errado. Emulações. Sentido que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar uma outra pessoa. Eu sou igual a ela, na realidade eu sou até melhor do que ela. Deixa para lá. Aquela pessoa que se acha alguma coisa. Lascívia, propensão para a luxúria, sensualidade exagerada. E aí vai, como glutonarias de quarta-feira à noite, não é? Então temos que cuidar com a nossa mente, com o nosso coração, irmãos. Porque realmente não dá para dizer, eu não estou nessa lista. Sim, eu estou. Como eu disse, quando eu preparo uma mensagem, dói a minha alma, meu espírito, porque é para mim. Não tem como eu trazer algo que seja para vocês e não para mim. E eu tenho vivido coisas que não têm agradado ao Senhor. E eu falo, Senhor, me ajuda nisso. Coloca a minha mente novamente no teu caminho. Filipenses 4:8 diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Vamos ver algumas ilustrações sobre a sujeira, sendo nós um vaso nas mãos de Deus. Olha lá, o copo sujo, com terra. Quem aqui tomaria uma água daquele jeito? Uma água suja? Ninguém. Como Deus vai usar você? Como Deus vai me usar se nós estivermos sujos? Não tem como. Eu tenho que dizer, Senhor, como um vaso com defeitos, me quebra e faça de mim um vaso novo, para a tua honra e para a tua glória. Deus, Ele não usa ninguém que está andando lamaçal do pecado.
porque santo, santo, santo é o Senhor. Precisamos sempre em nossas orações de início, lógico, engrandecer o nosso Deus, falar da grandeza dEle, mas falar: Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador miserável. Eu brinco com alguns, né? Ah, seu pecador miserável. Né, Rodrigo? Todos nós somos pecadores miseráveis e precisamos da graça de Deus para Deus nos perdoar. Mas eu quero ser usado. E como Deus vai me usar? Irmãos, para uma igreja crescer, precisamos buscar a santidade. E tudo começa aqui em nossa mente. Não tem como usar. Olha lá outra ilustração, o lírio. O lírio não, desculpa, o copo de leite. Para quem conhece a região de Curitiba, é uma região muito úmida. Há muito lençóis de água naquela região. Então a água flui no solo e é úmido. Naquela região, né, quando eu estava morando lá com a família, ficamos lá 5 anos praticamente, logo pela manhã, quando a gente abria a cortina, as janelas estavam suando, caindo água, muito úmido. E essa planta, ela nasce muito fácil por lá, todo mundo tem. Sabe por quê? Porque ela costuma nascer dentro do esgoto. Tem uma cidade próxima ali que se chama a cidade de Guarituba. Foi a cidade onde eu trabalhei como seminarista em uma igrejinha de madeira. E Guarituba, na minha época, não tinha saneamento básico, o esgoto era aberto. Ou seja, tinha a casa, em frente da casa tinha uma valeta. E toda a sujeira da casa caía lá. E isso corria a cidade inteira. Toda a cidade assim. Ruas de terra, cheios de pedra que a prefeitura soltava e mau cheiro, porque todo esgoto da casa caía naquelas valetas. Mas nelas nasciam o copo de leite, lindo e formoso. Muitas vezes agimos como um copo de leite. Temos a aparência de ser santos, mas estamos mergulhados no lamaçal do pecado, na sujeira. Tem que ser diferente, não pode ser assim. Algumas pessoas ou povos assumem esse estilo de vida, conscientemente. Exemplo, os cananitas. A Bíblia diz alguma coisa, mas ainda muito pouco sobre esse povo. Como era o seu modo de vida, como eles viviam. Hoje em dia sabemos muito mais por causa das evidências arqueológicas encontradas sobre este povo. Olha, descobrimos então que a cultura cananita incluía ritos de prostituição cultural, muitas formas de violência e idolatria e até mesmo rituais de sacrifícios de crianças que eram oferecidas ao deus Moloque. Moloque é o nome do deus ao qual os amonitas, uma etnia de Canaã, povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio. Eles acreditavam então que quando eles sacrificavam seus filhos, ainda bebezinhos, principalmente os meninos, nos braços daquela estátua, eles acreditavam que Deus Moloque abençoava as suas vidas. Mas não era só isso que mais nos escandaliza, é que a prostituição era algo cultural daquele povo. Era normalíssimo para eles. Alguns chegam a perder completamente o controle de si, deixando que a impureza invada todas as áreas da sua vida. Um dos maiores exemplos na Bíblia é lá em Gênesis capítulo 6, 5, o povo antediluviano. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, a mente estava completamente poluída, de tal forma que fluía, e isso mostrava o que eles eram no seu dia a dia, ao ponto de fazer Deus querer destruir toda a humanidade. Mas graças a Deus, Deus achou graça na vida de Noé e da sua família. 8 pessoas adentraram na arca, mas o restante todos foram destruídos. Por quê? Por causa das suas mentes, a forma descontrolada que eles estavam vivendo. Há níveis de impureza
assumida. Alguns conseguem manter níveis de imoralidade em relativo controle, de forma que sua conduta não chega a causar grandes transtornos. São aqueles pecados ocultos, aqueles pecados de estimação, que infelizmente muitas vezes cultivamos. Nós estamos vivendo o nosso dia a dia, trabalhando, ensinando, pregando, fazendo aquilo que é para fazer, mas ali ainda nós reservamos coisas da nossa carne, e nós pedimos perdão e voltamos no lamaçal. É como o povo de Israel, naquele carrossel, que eles pediam perdão, sacrificavam ao Senhor, voltavam a pecar, pediam perdão, sacrificavam ao Senhor e voltavam a pecar. Senhor, despoje de nós esses pecados, que é dado como pecadinhos de estimação, aquele pecado que eu quero largar e não quero, que faz bem para a minha carne e até mesmo para o meu ego, que se torna algo que mistura com o meu espírito, e eu chamo ele de normal, algo normal para a minha vida. Senhor, tire. Mas irmãos, precisamos colocar a nossa mente em ordem, dizendo: Senhor, eu quero isso, eu almejo isso, me ajude nisso. Também, irmãos, há áreas de impureza assumida. Alguns podem apresentar uma área de impureza assumida, imoralidade sexual, por exemplo, e manter outras áreas da vida sob relativa disciplina, como, por exemplo, profissão. E todos sabem da sua prática sexual. Podemos aí classificar, hoje em dia, as prostitutas, que agora é lei. Na nossa Constituição, o que elas fazem é o quê? Trabalho. Isso é normal para Deus? Não. É trabalho. Hoje em dia é lei. Se alguém julgá-las, falar o contrário, pode ser preso. Porque está lá. Elas usam o próprio corpo para trabalhar, como qualquer um que usa o corpo para fazer outros afazeres. Errado aos olhos de Deus. Errado. Deus não concorda com esse tipo de pensamento, com essa prática. Segundo, a distorção da pureza. Olha, impuro é algo contaminado, é algo puro no qual foi introduzido então uma substância nociva. Eu trago nessa manhã para vocês a ilustração sobre o arsênio. Vamos ver lá, olha. O arsênio, ele foi descoberto pelo teólogo e filósofo alemão Alberto Magno em 1250. O arsênio, ele é um elemento químico semimetálico. São usados como inseticidas agrícolas. Somente 140 miligramas, olha, somente 140 miligramas de arsênio inorgânico é suficiente para matar um homem. Somente 140 miligramas. Foi muito usado pela Rússia no passado para matar pessoas, Lembra que a Rússia sempre mandava espiões para vários lugares. Na hora de eliminar alguém, eles usavam muito o arsênio. Um copo de água, veja lá, um copo de água com uma pitada de arsênio, a água permanece transparente e incolor, mas está contaminada com veneno. A aparência permanece a mesma, mas o seu conteúdo é mortal. Irmãos, a minha vida e a sua pode ser assim. Podemos demonstrar valores morais elevados para um grupo seletivo de pessoas, porém, podemos transmitir uma vida desajustada e imoral para um outro grupo. É fácil vestir roupas de crente, agir como uma pessoa piedosa nos finais de semana, ser espiritual, mas durante a semana podemos fluir a imoralidade através da nossa velha natureza. E isso pode de fato acontecer, porque o veneno está aqui, no nosso coração. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que o homem não é contaminado por aquilo que entra, mas sim por aquilo que sai, porque já está contaminado lá dentro.
passando o discipulado essa semana para o irmão Marquinhos, eu voltei na primeira lição sobre salvação, e lá no finalzinho do estudo de salvação, fala sobre qual das duas naturezas nós temos alimentado mais: a natureza espiritual ou a carnal. Assim como Jesus, ele tinha a união hipostática, as duas naturezas, hoje nós temos as duas naturezas, não é? Temos a natureza divina, porque somos salvos através de Cristo, e temos a natureza ainda humana, aquele velho homem que quer muitas vezes dominar a nova natureza, mas é um veneno, como aquele copo de água transparente, parece ir tudo bem, mas por dentro está bichado, podre. E muitas vezes outros grupos de pessoas podem apontar e dizer: você não era aquele que estava andando com Jesus, o Nazareno, no qual vai ser crucificado? Quem não lembra de Pedro sendo acusado? Tudo o que eu sou por dentro vai fluir para fora, ou seja, para um grupo seletivo ou para outro. Mas no final, nós podemos desonrar o nome do nosso Deus para aquele outro grupo. Cuidado, cuidado. Olha, a distorção, jamais poderemos comparar ou impedir o bom caráter através de pessoas. Às vezes encontramos pessoas que a gente olha e fala assim: uau, como ele é uma pessoa distinta, uma pessoa excelente. Nós podemos ver isso na vida, às vezes, de alguns médicos que têm a sua família unida. Ele, estudou para aquilo, e a filha toca piano, o filho toca algum instrumento. É uma família padrão perfeita. Eu queria ser assim, não é? Mas nós devemos medir o nosso caráter com o padrão de Deus, porque só Deus é santo. Se a gente for medir o nosso padrão entre nós, você vai se sair muito mal, porque todos nós somos pecadores. A distorção da pureza leva a pessoa a se tornar legalista, puritano ou santarrão, que é aquele que finge uma pureza ou uma santidade que não existe. Devemos cuidar com o legalismo. Não, na minha igreja não pode isso, na minha igreja não pode aquilo, mas porque nós somos assim. Sim, nós temos um padrão bíblico e nós defendemos aquele padrão bíblico, amém, irmãos? Para a honra e glória de Deus. Mas, como eu disse uma vez, o padrão bíblico tem que passar essas paredes. Nós temos que viver ele lá fora também, e não somente aqui, porque Deus não está presente somente na igreja, lá fora, em todos os lugares. Mas olha o que fala Marcos 7, de 1 a 16. Creio que não tem lá, se os irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia, Marcos 7, de 1 a 16. Diz assim, Marcos 7, de 1 a 16. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus,
retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderia aproveitar de mim, é corpã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a obra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, corpã ali nada mais era do que um sacrifício, uma entrega. Então eles guardavam aquele dinheiro para comprar o animal para o sacrifício. Mas essa lei do corpã dizia o seguinte: que aquele dinheiro não poderia ser gastado com mais nada a não ser aquilo. Porém, muitas vezes o pai e a mãe passavam necessidades, ou os filhos, e eles, usando essa desculpa, não usavam o corpã, porque era para algo. Lembrando que isso era algo, doutrina de homens, e não de Deus. Lavar as mãos antes de comer era uma tradição religiosa. Lavagem cerimonial prescrita para os sacerdotes, Levíticos 22, 6 e 7. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E lavando-se, e havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. Contudo, a lei cerimonial foi cumprida em Jesus e perdeu o seu valor. Além disso, os escribas entenderam a lei ultrapassada, que era aplicável só aos sacerdotes do Antigo Testamento e todas as pessoas daquela época. Jesus, ele condena os fariseus por se preocuparem em cumprir as leis que tinham uma finalidade apenas visual, dissociada de uma atitude piedosa e de amor ao nosso Deus. Jesus coloca a lei cerimonial em contraste. Ele diz assim: as tradições dos anciãos versus a lei de Deus, versículo 8. Lavar as mãos versus amar ao próximo, versículo 10. E Levíticos 22, 6 e 7, versus Êxodo 20, 12. A palavra dá nome à lei, que se refere aos fariseus, é corpã, que significa dádiva de doação, isto é, algo devotado a Deus com um voto inviolável. A pessoa consagrava suas economias a Deus, não para entregá-las ao templo. Ela continuava usando esse dinheiro, mas não podia dá-lo a ninguém. Assim acontecia de idosos passarem necessidades material, e se seu filho tivesse dedicado suas economias como oferta corpã, ele não poderia ajudar seus pais com esse dinheiro, sob pena de estar pecando. Assim o amor ficava de lado, sob a desculpa de estar obedecendo à lei religiosa. Jesus condena uma religiosidade de aparências que não se expressa em atos de amor. Devemos cuidar para não sermos apenas religiosos, aquelas pessoas que dizem: eu sou diferente de outros. Quem aqui não lembra de Jesus dizendo sobre os dois tipos de oração? A oração do fariseu, que batia a mão no peito e falava: Senhor, dou graças a ti porque eu não sou como aquele miserável samaritano. Já o samaritano, batendo a mão no peito, rasgando suas vestes, sua roupa, jogando terra sobre a cabeça, dizia: perdoe-me, ó Pai, porque eu sou um pecador. Para as coisas serem resolvidas, devemos entender que ela realmente existe, e devemos enfrentá-las,
Senhor, eu preciso melhorar a forma do meu pensamento. Como eu penso, porque daqui vai fluir tudo aquilo que eu vou fazer durante a minha vida. Terceiro e último. Quem pode ser puro? O primeiro, o que admite ser impuro. Não tem como se tornar puro se você não admite que tem erros, que tem defeitos. 1 João 1, 8 e 10 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Segundo, o que se arrepende e confessa sua impureza. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É como se você pegasse aquele copo e fosse lá em um rio mais poluído de Ribeirão e tirasse aquela água para tomar. Ninguém iria tomar ela poluída. Porém, Deus não só perdoa, como Ele também o quê? Purifica. Nós temos que ter esse conceito, entender e receber isso, essa verdade. Deus, Ele não só perdoa, como Ele te purifica ao ponto de você se tornar como uma criança, pura aos olhos do Senhor, como um recém-nascido. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe quando você realmente está sujo pelo pecado, doendo, sofrendo, e você reconhece, você vai diante do Senhor, coloca os seus joelhos, derrama a sua alma, você chora, você clama: Senhor, traz para mim novamente a alegria da tua salvação, assim como Davi fez em Salmo 51, porque os meus ossos doem por causa do pecado. Irmãos, eu garanto, porque eu tenho plena convicção, que Deus naquele momento nos dá uma paz. Quem já não sentiu essa paz? Amém? Eu já senti, várias vezes. É aquela paz que o mundo não pode dar. Não adianta ir em um psicólogo e falar, estou falando com relação ao pecado, e falar assim: olha, eu pequei, preciso tirar isso da minha mente. Sim, devemos buscar o psicólogo, porque ele é um especialista naquilo para outras áreas. Mas quando a gente está pecando, devemos confessar para receber aquela paz que o mundo não pode dar. Amém, irmãos? E é maravilhoso, a gente levanta diferente, levanta leve, e a gente diz: Senhor, eu não quero mais cair naquilo, me ajude a não cair mais naquilo, eu quero viver uma vida extraordinária, uma vida feliz. E aí você sai contente, feliz, e todo mundo percebe: nossa, como você está diferente hoje, o que aconteceu? Simplesmente eu fui diante de Deus, eu derramei a minha alma, eu confessei, e eu estou me sentindo bem. Isso somente os santos, os salvos em Cristo pode ter. Amém, irmãos? Porque o mundo, quando ele se arrepende, daquele remorso, ele não tem aquela paz, porque ele ainda não é filho de Deus. Mas o filho, a filha, quando derrama a sua alma, sente aquela paz. Amém? E isso é maravilhoso. O triste é que depois, infelizmente, muitas vezes, voltamos a cair. A ideia principal é não cair mais. Senhor, faça com que eu não caia naquilo. E continuar clamando perdão ao Senhor. C. O que vive em amor e em obediência à sua palavra. 1 Pedro 1, 22 a 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência, na verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. Amém, irmãos? Mas olha, quando eu e você vai diante de Deus, derrama a alma, pede perdão, e a gente começa a sentir aquela paz extraordinária, isso tem que também se estender em amor para o nosso próximo. Buscar ser um instrumento usados na mão de Deus na vida do meu irmão, da minha irmã. Como? Ajudando ele, quando ele também está em pecado.
Há uma grande diferença do dom de exortação, né, para algo mais assim, vamos colocar o termo como o pastor Rômulo usa, profeta. Nada contra os profetas que chegam e falam, mas aquele dom de exortar, de levantar o teu próximo, dizer, irmão, eu passei por isso, mas Deus é um Deus que perdoa, amém? Deus é um Deus que restaura. Coloca teu joelho diante do Senhor, clama a Ele, levanta a tua cabeça, porque Deus, Ele quer te ver brilhando, e Satanás quer ver você apagado. Levanta, irmão, ser usado na vida do próximo, amém, irmãos? Jamais, nunca tirar pedra porque alguém pecou. Lembra da passagem daquela mulher que ia ser apedrejada? Quem não tem pecado é que atire a primeira pedra. Talvez, ao escrever naquela areia, naquele chão, alguns dizem que Jesus Cristo poderia estar escrevendo o pecado de todos ali. Irmãos, em Gálatas capítulo 5, nós lemos vários pecados, no qual eu sei que eu tenho pecado ali. Quem sou eu para tirar pedra? Quem é você para tirar pedra? Mas nós queremos ser um instrumento usado na mão de Deus, amém? Na vida do nosso próximo, demonstrando esse amor, tendo um coração puro, voltado ao nosso Deus. E eu fecho com Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, né? Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.